contemplar a igreja, amar a igreja como ela é, una, santa, católica e apostólica. Nesse dia 21 de abril, 1,4 bilhão de católicos acordaram com a triste notícia do falecimento do Papa. Falecido em Roma, às 7h15, horário local. Aliás, às 2h15 da madrugada de hoje, horário de Roma, às 7h15 da manhã, horário de Brasília. Olhar a igreja e vê-la resplandecente como ela o é, mesmo sendo santa e pecadora. A Jerusalém celeste na terra, a igreja dos apóstolos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Este santuário se une à multidão dos fiéis do mundo inteiro. E em orações, agradecemos a Deus pelo fecundo ministério petrino exercido pelo Papa Francisco. Ele nos deixa um legado apostólico. Foi a voz dos pobres mais pobres, corajoso na defesa dos direitos humanos. De defender os migrantes diante dos poderosos governos da Europa. Ele disse a verdade, proclamou o Evangelho de Jesus Cristo, humildemente chorou publicamente pelo povo da Ucrânia e condenou com firmeza a tragédia do massacre dos palestinos na faixa de Gaza. Agora nós entendemos as suas últimas aparições e percebemos o quanto às vezes nós somos limitados e não compreender que os sinais de Deus falam mais do que as palavras. Quando ele entrou na Basílica de São Pedro, numa cadeira de rodas, sem paramentos, sem a túnica branca dos papas, o mundo se perguntou, mas como? E ele vinha revestido apenas com um humilde lençol. Agora nós entendemos o que tantos criticaram. Ele já sabia do diagnóstico, sabia da brevidade dos seus dias, pois os médicos o tinham informado. E ele quis entrar na Basílica, mãe de todas as igrejas, despojado do anel, da mitra, do báculo, apenas como um humilde servo de Jesus, não tendo nada senão um lençol. Que belos exemplos! Agora o mundo entende aquele seu gesto silencioso.
Agora o mundo entende, eu também entendi só agora. Deus fala assim. Deus toca os corações de muitos modos. Penso que esse luto que a igreja agora vive se reveste, porém, de uma alegria pascal, de uma alegria do ressuscitado, de uma alegria contagiante, que nos faz amar e amar mais a igreja, do jeito que ela é. O Evangelho de hoje diz que as mulheres aproximaram-se de Jesus ressuscitado, pois ele apareceu diante delas e disse: alegrai-vos. E então elas, prostradas, o adoraram. Nós adoramos o Deus vivo, ressuscitado. E como elas, também queremos humildemente prostrar-nos e beijar os pés do nosso amado, Jesus, nossa Páscoa. Mas o Evangelho diz que o Senhor ordenou-lhes: ide, dizei aos meus irmãos. Nós somos os irmãos de Jesus na carne. Ele tomou o nosso corpo, se fez irmão de todos, ser humano, para levar-nos pelo seu sacrifício, enquanto Deus, de volta para o céu. Esse santuário, nessa oitava de Páscoa, preparando-nos para o grande júbilo do anúncio da misericórdia de Deus no próximo domingo, mergulha nesse silêncio do dia de hoje. Que seja um sinal de comunhão com a igreja do mundo inteiro, em todos os povos, raças, línguas e nações. E que cada um de nós, católicos, possamos redescobrir a alegria de sermos parte dessa igreja. Igreja santa, povo escolhido, raça eleita, sacerdócio régio. Hoje nós celebraremos aqui 3 missas. Esta que agora se inicia ao meio-dia e às 5 horas da tarde. Assim vocês poderão acompanhar, celebrar com o ressuscitado a comunhão que une todos os cristãos católicos na mesma fé, a fé que recebemos dos apóstolos no nosso santo batismo. Viver essa unidade. Às 4:30 da manhã, quando eu estava fazendo minhas orações, que eu vi a notícia, já bem cedo, às 5 horas, eu subi aqui essa escada da torre desse santuário para tocar pela primeira vez aqui nesse lugar os sinos de forma fúnebre. Nunca havia antes esses sinos tocados, para dizer aqui aos vizinhos, os moradores desses sítios e fazendas. Talvez muitos não tenham entendido que a igreja chora no mundo inteiro. É tão bonito o toque dos sinos, jubilosos, como tocamos ontem na ressurreição. O repique festivo, mas também existe o repique fúnebre, que são 3 toques mais um. Eu me esforcei para fazê-lo, porque nós ainda não temos o carrilhão, os sinos próprios das igrejas. Tocamos para dizer, primeiramente a mim mesmo,
E no silêncio da madrugada, do dia que amanhecia, nesse lindo santuário que pertence a Jesus, que nós estamos unidos à igreja mãe de todas as igrejas, a Basílica de São Pedro. Interessante como são as coisas de Deus. O Papa ontem, ele quis, contrariando todas as orientações médicas, a CNN dizia, sim, porque ele tem autoridade suprema, nem os cardeais, seus assessores, nem os médicos que lhe desaconselhavam sair dos seus aposentos, ele disse: eu quero sair. Foi numa cadeira de roda à Basílica de São Pedro, a sacada, que é a parte principal da Basílica de São Pedro, onde aparecem sempre os papas, quando eleitos, para a primeira saudação. Ali eles dão a bênção Urbi et Orbi, as bênçãos para o mundo e para a cidade. Daquela sacada, acontece ali as mais belas cerimônias da igreja. Ali ele entrou humildemente numa cadeira de roda. Não pôde fazer o seu sermão habitual de Páscoa. O secretário leu, mas ele apenas disse em italiano: uma boa e santa Páscoa. Isso fica para você que me escuta. Para cada pessoa que agora acompanha a nossa emissora, a Rádio Agnus Dei. Para cada pessoa que ama a igreja. Depois, surpreendentemente, quis tomar o Papa Móvel, que geralmente é na bênção, antes da bênção Urbi et Orbi, e fez um passeio na Praça de São Pedro. Naquela mesma Praça dos Papas, dos Mártires, onde Pedro foi martirizado. A história da igreja de 2000 anos é a igreja do crucificado, morto e ressuscitado. É a história de Jesus em meio a nós. Queridos irmãos e irmãs, a passagem do Papa pela Praça de São Pedro ontem, no domingo de Páscoa, nos remete àquela passagem que ele fez sozinho, naquela mesma praça, atravessando-a a pé, em plena pandemia, para se ajoelhar diante de um grande crucifixo. Aquele crucifixo que livrou Roma em séculos passados de uma terrível pandemia. Os passos silenciosos do Papa daquele dia ensinaram ao mundo que a Igreja de Jesus é sempre a mesma de ontem, hoje e sempre. Rezemos agradecendo a Deus pela vida do Santo Padre o Papa. Peçamos que Deus lhe conceda a alegria de contemplar sua face no céu. Que o Senhor Jesus o receba agora, junto ao trono glorioso, onde o Senhor Jesus está sentado à direita do Pai. Lembre-se que quem está sentado à direita do Pai é um homem, Deus, o crucificado, morto e ressuscitado. E rezemos pela igreja. Rezemos para que o Espírito Santo lhe assista nesse momento tão difícil que hoje começa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.